consigo a sua recompensa. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bom dia. Que a paz de Cristo Jesus seja com todos os irmãos aqui neste lugar, nesta manhã. Uma manhã gloriosa, essa qual o Senhor já reservou as nossas vidas para estarmos aqui juntos em sua presença, adorando e bendizendo o teu santo nome. Ele tem nos abençoado, irmãos. Ele tem nos agraciado com a sua palavra, a sua presença neste lugar. Nós queremos chamar as crianças para orarmos nessa manhã, no Dia das Crianças. Nós queremos ressaltar esse dia especial. São as nossas crianças, irmãos, são o futuro não só da nação, mas o futuro da igreja, irmãos. Essas crianças abençoadas, graças a Deus, Deus tem feito um mover neste lugar em direção a esse departamento muito importante, e o Senhor tem sustentado as tias, as professoras para dar aula a elas. Vamos orar pelas crianças nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer pela vida das nossas crianças. Um dia simbólico, ó Pai, da qual vai falar, um dia especial para elas. Nós queremos fazer também uma oração nessa manhã, em prol delas, Senhor, de todas as crianças que fazem parte, ó Pai, desse corpo, dessa igreja, também não puderam estar aqui nessa manhã. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida delas de grande maneira. Ó Pai, a palavra que nós iremos pregar e conversar um pouco essa manhã, vai falar mais uma vez, ó Pai, sobre te descobrir, redescobrir o Senhor através das Escrituras, que a Tua Santa Palavra recaia sobre elas também, e que todos os dias, todas as reuniões neste lugar, eles possam ser ministrados, ensinados, Senhor, a Sua Palavra, para que eles possam crescer de maneira saudável, tendo um relacionamento profundo com o Senhor, e te conhecendo a cada dia mais, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nessa manhã nós queremos, mais uma vez, falar sobre o Cristo que está sendo redescobrido através das Escrituras, nessa série tão abençoada, a qual o Senhor colocou no coração dos nossos irmãos, a saber, o diácono Wallace. Nessa série nós queremos glorificar a Deus, porque as mensagens que são anunciadas neste lugar são mensagens cristocêntricas, e isso alegra muito o nosso coração, irmãos, que diante de toda a Escritura, o que nós iremos perceber é que muitas pessoas elas utilizam as Escrituras para proferir palavras, para montar sermões, que olham mais para o homem, muitas das vezes, do que para o próprio Deus. Mas nessa manhã nós queremos conversar rapidamente a respeito do conceito a qual as Escrituras ela vai apontar para as nossas vidas. A Bíblia ela vai narrar diversos tipos de personagens, diversos tipos de histórias diferentes, que nós podemos sim nos inspirar através desses homens que tiveram um encontro com o Senhor e foram usados por Ele durante o decorrer da história do seu povo e depois do Novo Testamento até os dias de hoje. Mas o fato é que a Bíblia ela tem uma direção e ela tem um objetivo desde o início da criação até se cumprir o Apocalipse que ainda nós iremos viver. E nesse sentido, irmão, nós queremos conversar um pouco nessa manhã a respeito de como o Cristo das Escrituras é revelado em cada etapa da história da igreja, a saber, a história do povo de Deus. Então, nós queremos chamar a tua atenção nessa manhã, um pouco para a gente conversar e percorrer durante a Bíblia inteira. A gente vai falar um pouco de Gênesis e a gente vai chegar até Apocalipse no final desse sermão. Umas 3 horas da tarde a gente acaba, irmão. Brincadeira, irmão. Mas a gente vai falar um pouco sobre como Cristo ele aparece em cada momento da história. Porque nós podemos sim, irmãos, pegar textos inspirados por Deus, histórias inspiradas por Deus e nos colocar no lugar desses personagens para a gente, de fato, vencer as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Isso é evidente nas Escrituras, que esses homens viveram isso de maneira intensa, de maneira profunda, tantas formas, irmãos, tantos momentos críticos que a história de Israel vai nos apresentar. Só que a gente não pode deixar de destacar, irmãos, e ter sempre em mente o que é que essa história ela quer dizer e para onde ela quer apontar. À medida que Deus ele faz algo na nossa vida, em particular,
nós iremos viver algo maravilhoso em sua presença, mas a nossa vida, a nossa história, ela não é uma história desconectada, ela não é uma história no acaso, ela não está solta, vamos colocar assim, como solta no universo. A nossa história, o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que passamos em sua presença e também os nossos irmãos na história da redenção, ela está conectada direto à história um dos outros, porque a história da igreja, a história da redenção, ela vai apontar diretamente para Cristo, irmãos. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouco aqui nessa manhã. Amém? Ih, pastor, só o senhor deu um amém. Amém, irmãos? Vamos? Glória a Deus. O texto que nós iremos começar a meditar é em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13, que vai falar a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. Talvez a versão fique um pouquinho diferente. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 11 quilômetros. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos foram retidos para que não o conhecesse. E eles lhes disse: que tipo de comunicações são essas, ou conversa, que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estás tristes? Um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhe: quais coisas? Eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram, dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo com as mulheres, como as mulheres tinham visto, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, e tardos de coração para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, versículo 27, irmãos, grave esse versículo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as coisas ao seu respeito. Versículo de número... Versículo de número 44. E ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela sua gloriosa palavra. Pai, usa a minha vida, Senhor, diante dos meus irmãos para comunicar a sua gloriosa palavra, essa palavra que nos transforma e a cada dia mais nos aproxima do Senhor. O Senhor tem feito algo sobrenatural em nosso meio e a tua palavra tem sido anunciada nesse altar. Mais uma vez, esse humilde servo se coloca como ferramenta afiada em suas mãos para o Senhor fazer segundo a sua vontade nessa manhã. Que o Senhor se revele mais uma vez a nós, como já tem feito aqui neste lugar,
através das suas sagradas escrituras, para a glória do teu nome. Irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, e o que nós podemos perceber é que esses discípulos, eles estavam desamparados à medida que o Senhor tinha morrido naquela cruz por nós, mas ainda eles não acreditavam na sua ressurreição, pois o seu entendimento não estava totalmente esclarecido diante das perspectivas que eles tinham a respeito do Redentor, do Cristo, que salvaria e livraria Israel. O que nós iremos entender ao meditar na palavra de Deus é que o povo de Israel, eles esperavam um rei, sim, que viesse livrá-los mais uma vez da mão e da opressão dos seus inimigos, conforme toda a trajetória do povo de Israel. Só que nós iremos perceber que as escrituras estavam sendo anunciadas pelos profetas. Deus tinha estabelecido leis através de Moisés, e através de Moisés também, provavelmente, escreveu o Pentateuco, apresentando a história e o caminhar do seu povo. Mas o povo de Israel, ele passou diversos momentos críticos, momentos tensos na sua história e no seu caminhar, porque uma vez que eles estavam diante do Senhor, eles recebiam a bênção de Deus e recebiam a presença de Deus no meio deles. Mas uma vez que eles viravam as costas ao Senhor, eles pagavam pelo seu pecado, não em forma somente de punição, mas em forma de aprendizagem. Só que o povo de Israel, ele acostumou, irmãos, a ter essa perspectiva de guerra, essa perspectiva de batalha. E quando nós iremos chegar diante do ministério do Senhor nos dias a qual lemos esse contexto, essa passagem, nós iremos perceber que a perspectiva e que a expectativa do povo de Israel continua sendo a mesma do Antigo Testamento. Um cenário de guerra, a qual o povo não olha mais para a lei do Senhor e ele acaba sendo oprimido pelo seu inimigo, tomado pelos seus inimigos e escravizados. Agora o povo de Israel, ele continua sobre essa expectativa, essa perspectiva de que viria um Redentor e mais uma vez venceria o império, a saber, neste momento, o Império Romano, e libertar o povo de Israel. Só que Jesus, ele vem cumprindo o seu ministério, irmãos, e ele vem revelando tudo aquilo que foi falado através das Escrituras, pelos profetas, pelos salmos e por aquilo que Deus deu a Moisés. Os discípulos, então, eles ainda não compreenderam o que estava acontecendo, mesmo que viram Jesus falando de um reino que não se havia falado anteriormente, um reino de Deus, mas um reino de uma maneira intensa, mostrando as características desse reino. Jesus vem cumprindo o seu ministério, fazendo milagres, ensinando as Escrituras, e os discípulos ainda não tinham a percepção da obra que estava sendo realizada. Depois, mais à frente, nós iremos perceber que quando o Espírito Santo, ele desce, o Consolador, ele toma posse da vida desses irmãos, eles começam a esclarecer o entendimento diante das palavras do Senhor, para que, de fato, eles viessem compreender o que havia acontecido e o que, de fato, as antigas Escrituras apontavam para acontecer. Mas nós não podemos deixar aqui de destacar, e o objetivo nessa manhã é a gente conhecer um pouco as etapas da história do povo de Israel. Eu gosto muito de fazer uma mensagem aplicativa, mas nessa manhã eu vou me reter bastante em informações e no final a gente vai aplicar o que vai ser proposto aqui. No texto que acabamos de ler, o próprio Jesus, ele menciona que através de Moisés ele foi revelado, ele foi falado, a obra do Senhor estava sendo apontada. E o Pentateuco sendo escrito por Moisés, assim os estudiosos dizem, nós queremos revelar um Cristo. Na verdade, não revelar, nós queremos trazer novamente a nossa memória, irmãos, porque não tem algo novo aqui, mas desde a fundação do mundo, quando Adão e Eva estão no jardim, e eles pecam, eles desobedecem à ordem do Senhor, comendo o fruto da árvore que havia sido proibida. Neste momento, Deus, então, ele lança uma maldição sobre a serpente, esse animal que ofereceu o fruto a Eva, mas ele lança também uma promessa. E o que nós iremos ver nessa
criação e queda é o Cristo prometido nos primeiros capítulos de Gênesis. Ele falou que agora teria inimizade entre a serpente e a mulher, e que a partir daquele momento, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela serpente iria picar o calcanhar do filho da mulher, porém o filho da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. O que a Bíblia vai nos mostrar já nesse texto, irmãos? Que diante da queda da humanidade, da desobediência, Deus já estava amparando a humanidade com o seu plano eterno, a saber, Cristo morto naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia, esmagando a cabeça da serpente e acabando totalmente com a sentença de morte e trazendo a vida, irmãos. Este é o Cristo prometido em Gênesis do capítulo 3, irmãos. Nós podemos pregar sobre diversas coisas que aconteceram em Gênesis, e ainda sobre o Cristo prometido, falar um pouco do que aconteceu sobre a vida de Abraão. No capítulo 12, no versículo 3, ele chama Abraão, ele faz promessas a esse homem, Deus muda o curso da vida de Abrão para Abraão, e assim nós podemos dizer para adiantar, e ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa dizendo que Abraão, através desse homem, todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, através da semente de Abraão, através da semente deste homem, a qual ele chamou de Pai das Nações, existia uma promessa, estava sendo depositada uma promessa, que essa geração, da geração de Abraão, viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Nós podemos até, irmãos, trazer essas bênçãos no aspecto físico, no aspecto de bênçãos sobre a graça universal, mas nós queremos nos ater nessa manhã sobre quais bênçãos seriam essas a respeito de Abraão. Essas bênçãos seriam as bênçãos do mundo espiritual, irmãos. Nós podemos aplicar que essas bênçãos seriam bênçãos a respeito do reino de Deus. Nós podemos dizer que essas bênçãos que foram depositadas através da vida do primeiro patriarca seria a bênção de estar diante do Senhor e fazer parte desse plano maravilhoso que Efésios vai dizer que foi projetado antes mesmo da criação do mundo, através da vida de Abraão. Essa promessa que está sendo depositada sobre a sua vida nasceria, irmão, o nosso Cristo da geração de Abraão, esse Cristo que nos traria a bênção, e a maior bênção que ele trouxe para o seu povo foi a salvação através do seu sacrifício. A bênção que te alcançou nessa manhã, irmãos, ela foi feita há muito tempo atrás, irmãos. A bênção que pode alcançar a tua família, que alcança as nossas vidas, ela foi feita há muito tempo atrás, irmãos. E talvez, irmão, nós poderíamos usar esse texto para falar de diversas bênçãos que o Senhor pode derramar na sua vida. Mas como eu disse aqui, a história não está desconectada. Nós podemos até desconectar em dados momentos como inspiração para determinada causa que nós enfrentamos. Mas, mais uma vez, eu quero enfatizar que nós precisamos olhar as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, enxergando Cristo Salvador das nossas vidas. Este é o Cristo, irmão, prometido, apresentado em Gênesis. Em Êxodo, ele é o Cristo que vai ser apresentado como libertador e a lei. Deus, ele liberta Israel do Egito, e a última praga foi o anjo da morte que passou, irmão. Ele foi representado através do sangue do Cordeiro, que todos aqueles que passassem o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, quando o anjo da morte passasse naquele momento, eles não seriam atingidos pelaquela morte, mas eles permaneceriam vivos, irmãos. Essa praga que passou, irmãos, esse momento que o povo enfrentou,
mostra para a gente e aponta diretamente para aquilo que acontece hoje nas nossas vidas. Nós não estamos vivos, irmão, nós não estamos de pé, não estamos aqui nessa manhã por mérito nosso, nós não estamos aqui porque nós somos capazes. A igreja, ela não caminha esses 2000 anos a partir da sua inauguração por sua capacidade própria, por genealogias humanas, por ideias, filosofias humanas, mas a igreja caminha, irmãos, porque o sangue do Cordeiro, representado lá em Êxodo, ele está sobre a sua igreja, e é por isso, irmãos, que muitas das vezes a nossa vida se encontra desanimado, muitas das vezes nós enfrentamos batalha e nos encontramos abatidos. A igreja enfrentou diversas batalhas durante o seu caminhar, pessoas foram mortas, escravizadas, perseguidas, mas a igreja continua sustentada, porque o que sustenta a igreja e livra ela da sua morte é o sangue do Cordeiro que foi derramado pela sua igreja. É por isso que a igreja permanece de pé, irmãos. É por isso que a igreja continua diante dos ataques do inimigo. Tantos momentos que a igreja enfrentou, irmãos. Tantos momentos que a igreja pensaram que ia sucumbir à igreja, mas a igreja, irmãos, foi sustentada. Deus sempre levantou remanescentes, homens e mulheres, irmãos, a caminhar, a dar a vida, a dar o sangue, para que a sua igreja pudesse continuar adiante, irmãos. O mesmo sangue representado lá em Êxodo é o sangue de Jesus que foi derramado, irmãos, em favor das nossas vidas. Só que em Êxodo também ele é apresentado como a lei, irmãos. No Sinai, Deus ele chama o seu povo, leva Moisés juntamente com o seu povo ao Monte Sinai, e ali ele estabelece os 10 mandamentos. Ele faz uma aliança com esse povo e diz que mediante aquelas diretrizes, aqueles mandamentos, aquelas palavras, o seu povo agora seria regido por um modelo, por uma ordem, por diretrizes a qual ele estava estabelecendo, não só para que o seu povo viesse cumprir, mas que servisse também de exemplo para outras nações que viessem a observar essas leis e o relacionamento com o Senhor. Só que Jesus também ele se apresenta em seu ministério, irmãos, em Mateus capítulo de número 5, dizendo que ele veio para cumprir toda essa lei de Moisés. Ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir e dar mais sentido ainda à lei que foi estabelecida. Então, o que nós vemos em Gênesis é o Cristo prometido através da promessa de pisar na cabeça da serpente. Nós vemos um Cristo prometido que através da vida do primeiro patriarca Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E agora em Gênesis nós podemos perceber que o sangue daquele animal, do cordeiro, que foi aspergido naquelas ombrais, irmãos, que protegia o seu povo da morte, ele também é representado apontando diretamente para o sangue da cruz do Calvário. E agora, ainda no Cristo da lei, em Êxodo, a gente percebe que as leis, as diretrizes, o concerto, a aliança que Deus faz com o seu povo naquele Monte Sinai, aponta diretamente para um Cristo que viria cumprir toda a lei e explicá-la ao pé da letra, a tua essência máxima. Esse é o Cristo prometido. Só que agora a história continua do povo de Israel, irmãos, e nós entramos no período da monarquia. Deus agora, ele quer levantar um rei, diante da necessidade que o seu povo, após o período dos juízes, pede um rei que fosse levantado. O Wallace falou a semana passada, eu vou pegar esse gancho do período da monarquia, que agora Davi, ele é levantado como um rei. E a gente percebe algo tão interessante, né, que a vida de Davi vai narrar tantos momentos críticos em relação ao seu comportamento diante do Senhor e diante do povo, mas este homem, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, e Deus ele faz uma promessa a Davi, que a partir da sua descendência não iria mais faltar um rei no seu trono, irmão. E é tão lindo quando nós começamos a meditar a partir desse momento de Davi, até o período interbíblico, porque teve tantas coisas que aconteceram ali diante do povo de Israel. Chegou um momento que quase, irmãos, quase faltou rei,
quando uma rainha perseguiu e o herdeiro do reino era uma criança ainda, se a gente estivesse acompanhando a história sem saber o final, talvez a gente roeria todas as unhas e falar, esse filme, ele não vai terminar bem. Mas Deus, ele sustenta, porque ele fez uma promessa diante da separação do rei Davi, dizendo que não faltaria um rei, mas a partir daquele momento. E isso se cumpre, irmãos, quando o rei eterno, o Filho de Deus, da geração de Davi, irmãos, ele vem, se faz carne, habita entre nós, mas um reino, irmãos, que não teria fim, que não teria sucessão, mas um rei que reinaria para todo sempre, a saber, o nosso Senhor Jesus, da linhagem de Davi. Quando Deus faz essa promessa a Davi, ele já estava mostrando através dessa promessa, que o nosso rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, viria habitar entre os homens, se fazer homem, se fazer pecado por nós, e fundar um reino que começou há 2000 anos atrás, que nós vivemos esse reino ainda hoje, e que será consumado na glória, para todo sempre. A história da Davi não é uma história também desconectada. É claro que a gente poderia dizer que se gigantes levantam na sua vida, você tem que fazer como Davi, pegar uma pedra, rodar a fundo e matar o gigante que está diante da sua vida. Nós podemos aplicar esse tipo de inspiração, mas sem deixar de entender que nessa história do gigante, nós também poderíamos ser o povo de Israel que estava sendo afligido. O gigante, o inimigo das nossas almas, mas quem matou ele foi o nosso Cristo, que ressuscitou, irmãos. Nós podemos pegar toda a história bíblica e aplicar nele, irmãos. Eu não estou dizendo que é um erro, que é um pecado a gente ter esse tipo de inspiração, a gente pegar as Escrituras e se inspirar nesses homens que viveram coisas profundas com o Senhor. Mas, irmãos, esse não é o objetivo principal das Escrituras. E o que tem sido anunciado neste lugar, e o meu coração se alegra, é que Jesus é o centro de tudo, irmãos. É que Jesus, ele é aonde aponta todas as coisas desde a criação. Jesus é aquele que está no centro de tudo que foi criado e foi feito. Talvez se a gente acompanhasse, como eu disse aqui, de maneira desconectada, sem saber o final dessa história, seria algo tão tenso, seria algo que nós iríamos ficar nervosos, mas agora as Escrituras estão reveladas a nós, irmãos, e não existe mais motivo para a igreja caminhar de maneira desconectada dessa história da redenção. Nós conseguimos perceber o Cristo revelado nas Escrituras em todos os momentos das Escrituras. Essa é a direção que nós devemos pegar as Escrituras para ler um texto, para ler um livro, para meditar nas Escrituras. Se a intenção, a primazia do nosso coração for nos debruçar diante da palavra do Senhor, para enxergar o Cristo ressurreto, irmãos, olha, é uma receita que o entendimento vai começar a esclarecer mais ainda. Sabe, tem aqueles livrinhos que a gente coloca na estante, às vezes a gente pega, eu não sei se nem se usa ainda, pastor, a gente tira um versículo ali para sustentar a nossa vida, para consolar. Isso é um máximo, irmão, isso é maravilhoso. É claro que muitas vezes a gente até embaralha, né, um pouquinho, vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje, diante daquilo que a gente está passando, e muitas vezes a gente acaba até fica até frustrado, né, mas o versículo que eu tirei não tem nada a ver com o que eu estou passando. Irmão, mas isso é porque a gente foi ensinado a aprender que a palavra ela vai ser usada sempre ao nosso favor, ela vai ser o consolo no momento em que nós estamos passando, e talvez Elias esteja debaixo do pé de zimbro, mas o Davi que está enfrentando o gigante, mas talvez eu precise atravessar o mar vermelho diante da minha vida, e a gente acaba desconectando a palavra de Deus como se ela fosse conduzir momentos separados. Não, esse livro aqui, ele serve para esse momento da minha vida. Não, mas esse livro aqui eu não vou ler, porque o que eu estou passando não é isso.
Só que o entendimento acaba ficando, irmãos, picotado na nossa vida. E aí, quando a gente percebe que o que dá mais sentido na nossa vida, na verdade, que o que é que dá sentido às nossas vidas, e independentemente do que você está atravessando, do que você está passando, do que você está necessitando, é a cruz de Cristo, nós passaremos a entender e a meditar nas Escrituras que toda palavra ela é boa para as nossas vidas, desde que nos leve à cruz. Porque é a cruz que dá sentido a tudo que nós passamos, irmãos. A nossa vida não está desconectada, a nossa vida não é um acaso, a sua vida não é um acaso, a sua família não é um acaso, o seu ministério não é um acaso, a igreja do Senhor não é um acaso, o Seio do Rocha não está desconectado à história da igreja, mas é a continuidade de um reino que foi estabelecido, irmão. Toda a história converge em Cristo, irmão. E o que dá sentido às nossas vidas, nós começamos a entender que as batalhas que enfrentamos, que as lutas que enfrentamos, irmão, não estão desconectadas dessa cruz. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele não está falando somente de um tipo de aflição, Ele está falando, o mundo tereis aflição, a vida de vocês tem que ser uma vida a partir do meu reino, é isso que Ele está dizendo. As situações que vocês enfrentam na vida não estão desconectadas desse reino. Os problemas que você enfrenta na vida não estão divididos, não estão desconectados daquilo que você enfrenta na igreja, como uma vida religiosa, uma vida de discípulo, uma vida de servo na igreja e uma vida lá fora. Não estão desconectadas. As aflições das nossas vidas, elas serão sanadas, elas serão supridas quando olharmos para a cruz por inteiro, irmão, e saber que o sentido da nossa existência é para a glorificação e cumprimento dessa obra tão maravilhosa, irmãos. Não existe saída, não existe outra opção, uma vez que Ele nos chamou, nos resgatou do reino das trevas, da morte para o reino da sua luz, do seu amor para o seu reino. Na nossa vida só faz sentido quando pensarmos nele, como pensarmos na sua obra, como pensarmos na cruz, irmãos. E é um equívoco achar que histórias estão desconectadas dentro de uma palavra que aponta diretamente para o Evangelho, irmãos. Para a gente adiantar, no período da monarquia, nós vemos a descendência de Davi nos profetas e exílio. Israel falha, irmãos, é levado ao cativeiro, mas os profetas anunciam que haveria uma esperança diante daquela lição que eles estão passando no cativeiro. Isaías, ele vai falar, e um dos profetas que vai mais anunciar o Messias prometido, ele vai falar que o servo sofredor, ele levaria os nossos pecados, ele morreria naquela cruz. E o que nós podemos perceber é que, depois do período do reinado de Davi, entra-se o período dos profetas a anunciar de uma maneira mais direta a respeito do Cristo que viria a cumprir o seu ministério. Só que, irmãos, chega o período do Cristo revelado e o Cristo exaltado. E aqui que eu começo a pregar. Brincadeira, irmãos. Entra no período em que nós lemos esse texto. O Senhor começa o seu ministério e Ele agora é o Cristo revelado. Ele já não está sendo falado através dos profetas, sendo revelado através de coisas que aconteciam ou de promessas, ou até mesmo através da sua lei. O povo de Israel caminhava porque eles não tinham um parâmetro do que iria acontecer, e eles eram aquilo que estava acontecendo e o Senhor fazendo o desenrolar da sua história. Só que nesse momento agora, o Senhor vem ser revelado, o Cristo revelado, ele vem no meio do seu povo e agora ele cumpre o seu ministério. E no texto que acabamos de ler, nós percebemos que os seus discípulos, eles ficam muito tristes diante de tudo que o Senhor tinha anunciado e vivido ao lado deles. Mesmo com todas as suas palavras, vendo os seus milagres, os seus ensinamentos, esses discípulos ainda não estavam esclarecidos. E eu gostaria de abrir aqui também um parênteses para a aplicação desse pensamento, é que muitas das vezes o que nós estamos vendo nos nossos dias
São pessoas, são discípulos que andam ao lado do Senhor. Talvez tenham anos de igreja, anos de caminhada, ver as coisas acontecerem, palavras sendo pregadas, mas talvez o seu entendimento ainda não estejam esclarecido. Eu não estou dizendo que a sua esperança, igual às dos discípulos, e esse texto de Lucas vai nos apresentar, que era uma esperança de um Cristo que iria libertar de maneira, como um general de guerra o seu povo. Mas muitas vezes, irmãos, e o que nós queremos destacar nessa manhã é que durante a nossa caminhada cristã, nós temos que ter o cuidado de caminhar todos os anos, todos os dias, culto após culto, ensinamento após ensinamento, e não conseguir enxergar o Cristo e a sua obra nas Escrituras. Nós vemos um avanço muito grande, irmãos, da igreja em nossos dias, e nós louvamos a Deus por isso. A igreja do Senhor, dentro do cenário brasileiro, ela tem avançado. Portas estão abertas. Se a gente passar nessa rua aqui, então, a gente vai ver muitas igrejas abertas. Jardim Catarina, se eu não me engano, é o bairro, acho que da América Latina, com mais igreja. Mas a gente tem que ter um cuidado, irmãos, e é um cuidado especial diante da mensagem do Evangelho, irmãos. Porque o cuidado que nós temos que ter é sobre o Cristo que está sendo revelado através das Escrituras. Nós sabemos e nós vemos muito relato de pessoas que procuram a Cristo com segundas intenções. Nós vemos que pessoas que procuram a Cristo porque estão com problemas e precisam resolver os seus problemas, com perspectivas falsas, psicologias humanas. E, irmãos, se a gente for parar para falar isso aqui nessa manhã, aí sim a gente fica até 3 horas da tarde. Então, eu queria abrir esse parênteses para falar do que aconteceu com esses discípulos, porque eles estavam do lado de Jesus, eles viveram do lado de Jesus esses 3 anos, mas no momento em que Jesus vai cumprir, vai consumar o seu ministério, ele morre, e ele diz que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Esses discípulos ficam angustiados e tristes, claro que nós ficaríamos também, só que eles ainda não entendem, o texto vai declarar que eles ainda não entendem, porque eles esperavam um Cristo Redentor sobre outra perspectiva, irmãos. Só que agora Cristo, ele vem falar com esses discípulos, que aquilo que estava acontecendo, que eles não deveriam ficar tristes, porque aquilo que aconteceu em seu ministério tinha sido anunciado nas Sagradas Escrituras, como nós acabamos de passear um pouco aqui nessa manhã. E agora ele se revela para esses discípulos. Ele senta à mesa com esses discípulos, e ao partir do pão, ele é reconhecido, e as escamas dos olhos, o bloqueio dos olhos daqueles discípulos que não reconheceram naquele caminho, agora eles reconhecem o Cristo ressuscitado na frente dele. A partir daquele momento, irmãos, começa-se um discurso, e o Cristo revelado, ele começa a ser o processo do Cristo exaltado. Ele se reúne naqueles discípulos, ele se reúne com aqueles discípulos e ele começa a falar acerca das Escrituras. Ele começa a interpretar para aqueles discípulos o que Moisés disse a respeito dele. Ele começa a mostrar aos discípulos aonde ele seria apontado no período da lei do Senhor. Ele começa a mostrar para aqueles discípulos aonde ele seria enxergado no período dos reis e dos profetas. Neste momento, é como se Jesus estivesse falando para eles, pastor Fábio, através dessa revelação, através desse entendimento, através dessa explanação, vocês agora entrarão num novo processo na vida de vocês. Vocês conhecem o que as Escrituras apontam, vocês conhecem como eu fui revelado desde a criação, desde Gênesis até o presente dia. Agora eu serei exaltado ao meu Pai, mas mandarei um Consolador ao coração de vocês, que trará toda a inspiração mediante as Escrituras, para que vocês vão e ganhem o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura, irmãos. Irmãos, o Senhor, ele preparou os seus discípulos. E o que mais nós queremos no reflorescimento dessa casa aqui neste lugar, mais especificamente no seio do Rocha, é que haja uma grande preparação aqui, uma grande comitiva, irmãos. Eu acabei de dizer que por mais que temos muitas igrejas, principalmente em São Gonçalo, vamos nos ater à nossa cidade, existe ainda muita criminalidade. Existe muita necessidade de transformação. Existe a necessidade de que o Evangelho floresça com entendimento claro
do que de fato é o Evangelho, irmãos, na vida das pessoas. A gente não está aqui para julgar a igreja A, a igreja B, nós estamos aqui para ser uma voz de Deus sobre a face da terra, irmãos. E em determinados momentos, o apóstolo Paulo fazia isso. A igreja era do Senhor, os irmãos de Filipenses. Foi pregado aqui pelo pastor, eu peguei esse gancho ontem, que eles eram uma igreja virtuosa, mas que eles poderiam acrescentar virtudes. Então, irmãos, a palavra tem que ser anunciada. E aquilo que está fora, irmãos, ela tem que voltar para a direção. E o alvo nós já temos, irmãos. O caminho é estreito, mas o alvo está lá. A igreja ela não vai se perder, irmãos. Ela vai enfrentar dificuldade. Tem igrejas que vão caminhar por caminhos que não deveriam, talvez. Mas o nosso alvo está posto. O nosso alvo é Cristo. E como nós enxergamos Ele em toda a história, irmãos, o caminho está posto. Só que é um caminho estreito. É um caminho de dor. É um caminho de sofrimento. É um caminho de sangue derramado, assim como o sangue dele foi derramado. Irmãos se perderam, morreram, entregaram a sua vida durante a trajetória desse reino. Mas a igreja continua, irmãos. E a pergunta que nós queremos fazer nessa manhã é: de que forma estamos enxergando o Cristo das Escrituras? É um Deus que nós servimos para barganha? É um Deus que nós servimos porque é mais benéfico a nossa vida estar aqui? Ou é um Deus que nós reconhecemos o seu sacrifício, o seu resgate, a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade, e a resposta da nossa salvação é o serviço com excelência para Ele, é reconhecer quem Ele é olhando para Ele, enxergando Ele em todas as fases, em todos os momentos da nossa vida, entendendo que a nossa dor jamais vai se comparar com a dor que Ele sentiu, que mesmo não tendo pecado, mesmo não errando, foi lá naquela cruz e morreu por nós, se fazendo pecado em nosso favor. Irmãos, tamanho foi o sofrimento do nosso Senhor, porque Ele foi cuspido, amassado, rejeitado, zombado, sem merecer. Uma coisa, irmãos, é ser punido por aquilo que merecemos. Já viu quando colocamos o nosso filho de castigo e fala, não, você ficou de castigo porque você mereceu. Mas uma coisa é ser punido sem merecer. Dói muito mais, irmãos. Mas em momento nenhum Ele priorizou a sua dor. Mas Ele priorizou a obra que Ele veio realizar e fazer, irmãos. E foi até o fim, irmãos. E nos convidou para esse reino, nos fazendo um convite nessa manhã, irmãos. Eu sei que dói as aflições da nossa vida, irmão. Eu sei que machuca os nossos processos, irmãos. Mas quando a gente for capaz de alcançar um nível tão profundo de relacionamento com Ele, a ponto de priorizar as causas do reino em nossas vidas, essas dores serão secundárias, irmãos, porque o sentido da nossa vida, da nossa existência, da nossa salvação, irá apontar diretamente para a obra do Calvário. E nós venceremos o mundo assim como Ele venceu. E para finalizar, irmãos, Ele é o Cristo glorificado na consumação dos tempos. Essa fase a gente ainda não chegou, mas estamos caminhando para lá. Porque na fase da sua exaltação, Ele disse que enviaria o Consolador, André. Em Hebreus capítulo 7, ele diz que ele estaria ao lado do Pai, à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja. E a igreja caminha em direção a um processo, a uma fase da história da redenção, que ainda
não se consumou, mas há de se consumar. E o nosso desejo, e o que faz a igreja caminhar, e o que dá sentido à nossa caminhada, aos sofrimentos enfrentados, a sangues que já foram derramados, mas a igreja continua, é porque a esperança de glória eterna é esse céu, esse novo céu, essa nova terra que será consumado. Ele virá julgar todas as coisas e restaurar todas as coisas, e a sua igreja viverá eternamente ao seu lado, consumando a história da redenção. Se coloque de pé nessa manhã. Oh Deus, nós te glorificamos, ó Pai, pelas suas sagradas escrituras. Pai, nós conseguimos te enxergar em todo momento da história do seu povo e da sua igreja. Nós entendemos, ó Pai, nessa manhã que nós não estamos desconectados dessa história, e quando o Senhor criou o mundo, lá no início, o Senhor já via as nossas vidas aqui neste lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido diante da Tua palavra, que é a esperança viva às nossas vidas, ó Pai. O Senhor veio, foi apontado em todo momento da história, veio cumprir o seu ministério, ó Pai, consumou o seu ministério, foi exaltado nas alturas, e nós estamos aqui nessa manhã, porque neste momento o Senhor intercede por nós, e todas as vezes que a ira de Deus pensar em se levantar, Ele olhará para a cruz e o Senhor falará: eu paguei o preço por Ele. A ira do Senhor foi consumada naquela cruz, quando o Senhor sofreu, foi deixado sozinho, virado as costas para o Senhor, mas morreu em favor das nossas vidas, ó Pai. E hoje nós fazemos parte desse reino tão glorioso, ó Pai. Sustenta a sua igreja, Senhor, nesses dias, a sua igreja viva e verdadeira sobre a face da terra, Senhor, a fim de que a sua esperança viva em seus corações, ó Pai, sejam a sua volta, Senhor, a sua segunda vida, a consumação de todas as coisas, para um dia vivermos ao seu lado eternamente. Amém, amém, graças a Deus, Pai. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio.